Oi, oi, bom dia. Eu sou estudante ainda e aí minha dúvida é assim, como a maioria dos achados de esteatose hepática são acidentais por um exame feito sem a finalidade de procurar ativamente essa patologia, se tem alguma recomendação de realização de ultrassonografia de abdômen para aqueles pacientes com síndrome metabólica, a frequência, né, dessa realização de exame, ou até em pacientes apenas pré-diabéticos, nesse sentido. Sim, todo paciente diabético ou com doença metabólica, ele deve ser submetido ao exame de ultrassonografia para fazer o diagnóstico de presença ou não de esteatose. O ultrassom ele tem uma sensibilidade de 85% para o diagnóstico de esteatose, né? Não é de 100%, mas é o método mais acessível e mais barato que nós temos. Mas você pode usar métodos não invasivos, né, Giovanni? Usando o triglicérido do paciente, peso, etc., você tem vários índices que sugerem, com grande porcentagem de acerto, se o paciente pode ou não ter esteatose no fígado, mesmo sem ultrassom. Mais alguma pergunta? Não é nem bem uma pergunta, é uma consideração essa questão do alcoolismo, do consumo de álcool, que todos sabem o que eu vou falar, mas assim, só para a gente lembrar disso, os pacientes negam, tendem a negar a quantidade de álcool que bebem, subestimam, né, e o médico também, e há muito esse consumo no final de semana, associado a petiscos, também gordurosos, então todos negam, mas a gente sabe que é a realidade, né? Vai tomar vinho, come queijo, vai tomar cerveja, come carne gorda, e ele subestima, geralmente. Então, um comentário do comentário é muito importante a gente se lembrar que no global o brasileiro não bebe tanto a mais do que a média mundial, mas quem bebe no Brasil bebe muito mais, quase o dobro da média mundial. Com a pandemia, a gente teve naquele contexto de autoindulgência, muitos de nós nos permitimos beber muito mais do que a gente bebia antes, porque, afinal de contas, a gente estava passando por um evento catastrófico e a gente merecia beber um pouquinho quase todo dia. Reforço o que eu falei anteriormente, para a saúde como um todo, o único padrão de consumo de álcool regular é 0. Se a gente assumir qualquer consumo regular, você vai estar assumindo um risco. E na pandemia a gente teve um aumento mais significativo de consumo de bebidas alcoólicas entre as mulheres. E enquanto se vê em todas as campanhas de assinatura de vinhos, mulheres com taças na mão, eu nunca vi uma referência sobre a relação entre consumo regular de álcool e câncer de mama, por exemplo, que é uma relação altamente estabelecida na literatura. Então, é bem importante a gente se atentar para esse consumo regular. O consumo de final de semana, se não for abusivo, ele, em princípio, tem muito menos risco do que um consumo ao longo da semana. Mas, enfim, esse é um papo muito grande, mas é muito bom o seu comentário, que a gente tem que se atentar para isso, e o paciente mente, né? Como diria o Dr. House, o paciente mente. Há estudos até que sugerem que ele aproximadamente omite 50% do que bebe. Então, se você tiver que estimar quanto ele está mentindo, provavelmente ele bebe o dobro do que ele te conta. Existe uma dica prática, apesar que eu não sou tão restrito quanto o Betinho, porque senão eu também teria que parar de beber meu vinho, mas existe uma regra prática que eu sempre uso na atender esse tipo de paciente. O paciente que bebe muito, a primeira pergunta que ele faz para você é: mas não pode beber nada? Essa pergunta diz tudo. Porque o indivíduo que não bebe regularmente, ele está preocupado com outros dados. O indivíduo que bebe muito, a primeira pergunta que ele te faz é: mas tem que parar de beber tudo? Essa pergunta mata o diagnóstico. Ou só complementando, né, Paris, ou
Você não precisa nem perguntar, mas só olhar para a esposa com a resposta dele também já... Eu costumo dizer que você pergunta pro marido e olha a cara da esposa. Ele fala assim, o senhor bebe? Ah, um pouco. Ela faz assim... Não precisa mais. Bem, eu tenho uma pergunta para o professor Parisi. A bola da vez, eu vou dizer nos ambulatórios, de uma maneira geral, nos consultórios, é a ferritina. Tem paciente que não vai para fazer consulta, ele vai para você solicitar uma ferritina para ele. Qual é a orientação? A gente só se limita a fazer as sangrias na hemocromatose. Eu tenho visto pacientes com esteatose hepática, cuja ferritina é puramente um marcador inflamatório, e quando ela está muito elevada, o colega clínico, normalmente, ele acaba indicando sangria. Então, eu queria ouvir de você a orientação, até porque nós temos uma plateia de Eu vou passar a acadêmicos. bola para o Betinho, porque acho que você ia falar disso, né, Betinho? Ah, o Giovanni. Giovanni, então eu vou passar a bola para o Giovanni, depois eu acrescento o que eu acho. Isso é muito comum, na verdade. O mais grave, digamos, dessa conduta é você não investigar, né? O colega não investigar, tem uma ferritinemia elevada e não investiga para o diagnóstico diferencial e começa a fazer sangrias, né? Então, é uma conduta errônea. Pode complementar, Parisi. Eu diria o seguinte, a ferritina é uma manifestação de uma inflamação sistêmica. E como nós estamos vendo, nós estamos diante de um paciente que tem uma inflamação sistêmica importante, que é o que vai causar todos os problemas cardiovasculares, hepáticos e até de diabetes que esse paciente tem. Então, é importante que se entenda isso, porque senão eu fico tratando da ferritina, o que eu faço? Eu tiro a ferritina, ela cai. Mas daqui a pouco ela vai subir de novo. Quer dizer, eu não estou tratando absolutamente nada, estou tratando um exame, eu não estou tratando o paciente. Como nós, na prática, fazemos muito exame de ressonância para ver se há deposição de ferro, a gente faz mutação, a gente vê que 99% desses casos é pura inflamação hepática. E o que é pior, não cai tão rápido quanto a sangria, demora para cair. Ele vem no primeiro momento, quando você institui as mudanças de estilo de vida, ele dá uma caída, mas depois ele estabiliza. Aí já vem o médico que estava cuidando do paciente e fala, está vendo? Precisa fazer sangria. Então, realmente, isso é uma manifestação de um problema metabólico. Não adianta ficar fazendo sangria. Agora, quando o paciente tem depósito de ferro, quando ele tem, aí está totalmente indicada a sangria. E outras especialidades também indicam. O neurologista fica desesperado porque diz que vai dar problema no cérebro. É isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos. Parabéns aos palestrantes pelas excelentes explanações e apresentações. E está encerrada a sessão. Tá? Até à tarde.